Fala pessoal, tudo bem com vocês? Joinha? Então, eu vim aqui para fazer um videozinho que recentemente aconteceu um negócio comigo e eu acho que é uma informação muito válida para vocês, até porque cada um faz de uma forma, certo? Então, para a gente estar dosando bário aí nos nossos aquários, tem que prestar atenção a alguns detalhes, tá bom? Então são dicas aí para vocês não sofrerem a mesma coisa que eu tive aqui de problema, tá? Então vamos lá. Primeiramente, independente do que você vai dosar no seu aquário, é importantíssimo você ter os testes, tá? Eu só estou colocando os testes básicos aqui, KH, cálcio e magnésio, que é o mais importante para o aquário. Lógico, tirando a salinidade, temperatura, né? Nitrato, nitrito, fosfato, também você tem que ver, amônia, tá? Mas o básico mesmo, o mais importante no aquário marinho são esses 3 testes aqui. Lógico, quando você está montando um aquário, tem que prestar bastante atenção nesses outros que eu acabei de falar, tá bom? Porque o inicial, eles são os mais prejudiciais, tá? E no caso de estar montando e tá aumentando a quantidade de corais, o consumo dos parâmetros tudo aumenta, entendeu? Então exige a questão do Balin para você estar dosando no seu aquário, beleza? Então ao mesmo tempo que eu estou aqui com os testes, eu estou com os produtos aqui. Aí você mostra aqui, ó, tá? Eu vou tirar da frente aqui só para ficar mais fácil o visual para vocês. Bom, esse daqui é o KH, tá? Esse aqui é o magnésio e esse daqui é o cálcio, tá bom? Existem várias marcas no mercado, vai de acordo com o seu bolso, de acordo com o seu gosto e principalmente através das pessoas que você conhece que realmente faça efeito no seu aquário, tá bom? Não adianta a gente ir por marca e por qualquer outro tipo de coisa e achar que o produto é bom e muitas vezes não é, só tem nome, tá? Mas aqui é só um exemplo, tá? Não estou falando para vocês seguirem nada em relação à marca, mas é um dos produtos que eu estou utilizando no momento e não tenho nada a reclamar, tá bom? Então são os testes, os produtos e a dica que eu dou para vocês é o seguinte: eu utilizo essa balancinha aqui, ela não é de precisão, tá? É uma balancinha que você vê as gramas, você vê o peso, porém não é precisa. E o que aconteceu comigo agora recentemente? Eu sigo um sistema que eu doso uma certa quantidade em relação à quantidade de litragem do aquário, entendeu? Então assim, eu dosava na faixa de 10 gramas de cada produto aqui. Lógico, cada momento, o teste mais importante para mim é o visual, tá? Através dos corais, a gente consegue ter uma noção de mais ou menos como eles estão se comportando de acordo com o que a gente dosa no aquário. Tá bom? Então esse é o teste mais importante para mim e foi através dele que eu vi que alguma coisa estava errada. É lógico, se você fizer uma constância de testes, você consegue ter um aprimoramento, uma certeza maior de como que estão os seus parâmetros. Mas quando a gente já mexe com aquário marinho há algum tempo, a gente vai meio que de sopetão mesmo, entendeu? A gente vai fazendo as coisas de acordo com o que a gente vai vendo. E quando o aquário marinho demonstra alguma coisa em relação aos corais, que você vê alguma diferença, aí o negócio já está meio que feio, entendeu? Então, só para vocês entenderem, o primeiro detalhe que deu problema no meu aquário foi esse. Eu colocava aqui mais ou menos 10 gramas, então ele varia de 10 a 10,99 gramas. Ele demonstra para mim apenas 10 gramas. Então, essa diferença é um grande problema, entendeu? Se você for dosar toda semana, na primeira semana vai ser de um jeito, na segunda, depois de 2 meses que deu mais ou menos o tempo que deu problema no meu aquário, foi justamente por questão disso. Eu não sei quanto que foi dosado exatamente, então acabou dando em excesso. Tudo no aquário marinho, tanto excesso quanto falta, não é bom para o aquário, tá? Então você tem que ter realmente um parâmetro para você manter, para não ter esse problema de oscilação, que o grande problema no aquário marinho são as oscilações, beleza? Então eu não indico essa balança, tá? O melhor, o ideal, não comprei ainda, mas logo que possível eu vou estar pegando uma balancinha de precisão para estar dosando exatamente o que eu preciso mesmo, tá? Mas para todos os efeitos, para não ter problema, você dosa sempre menos com uma balancinha dessa. É 10 gramas, bota 9. A hora que aparecer 9 ali e ficar no 9,
manda bala. Vai dar falta? Pode ser que sim, pode ser que não, tá bom? Mas aí é só para vocês terem uma noção, beleza? Então, para ficar um negócio mais adequado, o ideal seria a balança de precisão. Descarta isso daqui. Mas para step serve, tá bom? Para quem não tem nada, uma dessas daqui já serve já. Beleza? Vou tirar aqui os produtos da frente para explicar uma outra coisinha que é importantíssima também, tá? Os produtos aqui já deu para vocês verem do que eu estou falando. Marca não importa, vai de acordo com o bolso e o gosto de cada um, tá? Principalmente pelas informações que vocês adquirirem com os conhecidos de vocês para saber se o produto é bom ou não, tá? E na hora de você dosar o produto no aquário, você tem várias formas de dosar. Eu vou te dar 3 exemplos e eu vou mostrar para vocês que tem diferença, tá? A primeira forma de você dosar, lembrando, tudo que vocês forem fazer tem que ter acompanhamento de testes. Não é de olho, não é de imaginação. Você tem, tudo tem um parâmetro, tudo tem uma cartilinha a seguir mais ou menos no aquário marinho. Só que você tem que ter os testes para você ter a certeza absoluta do que você está fazendo. Testes de boa qualidade, principalmente. Tem testes aí que são mais baratos, só que eles não são tão precisos, tá? Então, eu uso esse da Aquaforest, eu gosto muito, não sou patrocinado por nada do que vocês estão vendo aqui, mas são produtos que eu costumo utilizar, tá? Tem outros produtos também que eu utilizo, então vai depender de cada época, mas aqui é uma base só para vocês terem uma ideia. Então a forma de você estar dosando isso daí no seu aquário, primeira forma é você pegar, colocar, vamos supor aqui, metade de água aqui, né, de RO, e dá em torno de mais ou menos 150 a 200 ml. Você vem com a dosagem de cada produto, tá? De cada elemento. Você vem aqui, chacoalha, né? Pega uma faquinha, um garfo, qualquer coisa, um pauzinho, chacoalha e você vai e joga no seu SUMP. Ou até mesmo no próprio aquário, tá? Quem tem aquário pequeno e não tem SUMP e tal, não sei o que, joga direto no aquário, né? E sempre pega o restante que fica dentro do copo, você pega a água do aquário mesmo, chacoalha e joga novamente. Essa forma, o que acontece? Ela vai elevar o parâmetro rápido, entendeu? Então, os testes é para você saber o quanto ele eleva e por quanto tempo. Após uma semana, a média é mais ou menos isso, uma semana, você conta uma semana certinho. Você dosou segunda-feira, 5 horas da tarde, exemplo, nunca faça nada de dosagem normalmente na parte da noite, entendeu? Isso aí é questão de opção, tá? É opinião de cada um. Eu faço assim, eu doso entre meio-dia e 5 horas da tarde. A hora que dá tempo eu vou lá e doso, tá? Nunca doso de manhã e nem de noite, beleza? Eu faço mais ou menos dessa forma, tá? Você utilizando o copo, fazendo esse esquema aqui, chacoalhando, tal, não sei o que, você já joga direto no próprio SUMP ou dentro do próprio display, tá? Vai de acordo do aquário que você tem aí, tá bom? Então, o parâmetro ele vai subir rápido, tá? Ele vai se manter nesse período de uma semana, tá? Lógico, ele vai cair e após uma semana, depois de 7 dias certinho, você, antes de dosar novamente, você vai ter que fazer o teste para você ver. Quando você dosar no dia seguinte, 24 horas depois, você faz o teste novamente para ver quanto que elevou o parâmetro e depois de 7 dias, mesma coisa, você vai fazer o teste novamente antes de dosar para ver quanto que desceu, para você conseguir ter um parâmetro de quanto você vai dosar e o que você dosou, se foi o suficiente, tá bom? Questão de parâmetros vai depender muito do que você pretende, tá? O ideal, de acordo com a internet, com o próprio Google, o KH, o ideal seria 8 de KH. Isso é uma média mundial, tá bom? Então, existem vários lugares, cada lugar tem o seu parâmetro adequado, né? Mas quando a gente pega corais do mundo inteiro. Então, essa é uma média mundial, tá bom? Aqui mesmo onde eu estou, aqui no litoral norte de São Paulo, Caraguatatuba, quando você coleta água do mar, eu utilizo água natural, tá bom? A água natural do mar, o KH é 6,8, tá? Então, para mim deixar os corais num parâmetro legal para mim aqui, eu elevo aqui até 7,5, 8 no máximo. Às vezes passa um pouquinho, tudo vai depender da forma. Por isso que eu estou querendo mostrar para vocês, porque às vezes o problema não é coral quando vocês pegam,
Não é nada disso. Às vezes, na hora de vocês dosarem os produtos no seu aquário, se você fizer nesses 3 sistemas, cada sistema tem uma forma de elevar, tá? E na hora de cair, devido ao consumo, é mais ou menos parecido. Porém, a hora de dosar que é o grande problema. Eu estou passando isso para vocês porque eu tive esse problema recentemente, tá bom? Então, a primeira forma seria assim, com o copo. Você vai dosar, ele não vai levar tanto parâmetro, mas o consumo vai ser igual, independente de qual seja, tá? É mais ou menos em torno de uma semana, por isso que o primeiro mês você vai gastar um pouquinho mais com testes, para você saber exatamente o consumo do seu aquário, né? E ver quanto que você precisa estar dosando exatamente, tá bom? Então isso é importantíssimo. Primeira opção de dosagem. Segunda opção é com uma dosadora, tá? Essa daqui é a dosadora de 1 bico, então eu tenho que estar mudando a mangueirinha de posição, no pote, alguma coisa e tal, mas isso pra mim não tem problema nenhum, eu tenho bastante tempo para fazer esse tipo de coisa, tá? Só que isso daqui você pega e você faz isso, certo? Então, o que vai acontecer? É automático, já vai cair, já vai começar a rodar no sistema. Isso daqui você dosa de acordo com a sua necessidade. Você fala que você quer sistema Wi-Fi, né? Você pode falar que você quer 5 ml a cada 10 segundos, a cada 30 segundos, a cada 1 minuto. Vai de acordo com cada dosadora. Cada dosadora é um sistema, tá? Então já dá diferença em relação a esse daqui, tá bom? Não dá tanta diferença, mas dá diferença. E o que eu estava fazendo ultimamente, tá? Antes de estar fazendo somente no copo, eu preferi fazer dessa forma. Eu utilizava esse bujãozinho aqui, tá? Eu colocava aqui praticamente 3 litros de água, tá? E é uma forma também de você economizar no produto, tá? Não é questão de economizar, vamos dizer, o parâmetro ele vai elevar gradualmente nesse período que demorar para escoar toda a água com o produto, tá? Mas ele eleva mais, então não é questão de economia, mas você consegue elevar ele com uma quantidade menor de produto, vamos dizer assim, né? Porque você dosando dessa forma aqui, e por exemplo, você coloca 3 litros de água num bujãozinho desse daqui, com tanto de gramas aqui do produto, né? Então ele eleva mais o parâmetro. Então, de certa forma, é uma economia, correto? Mas o que acontece? Justamente quando você junta todos esses fatores com esses detalhes que eu passei para vocês, o que vai acontecer? Vai dar diferença no parâmetro. Então, se você não manter um critério em relação aos testes, você vai ter surpresas desagradáveis aí no seu sistema, tá? Então, eu só estou passando isso aqui para vocês, espero que vocês entendam a forma que eu passei, e eu acho que é uma coisa muito legal de passar, porque eu tenho visto alguns canais aí e pessoas já renomadas, conhecidas aí no meio, tiveram problemas recentemente também de ter perdido praticamente o aquário todo, tá? E é um sistema que eu utilizo exatamente por já ter visto em vários lugares, né, de pessoas já bem conhecidas aí no meio, e talvez o mesmo problema que eles tiveram lá foi o problema que eu tive aqui, e eu estou passando para vocês. É um sistema eficiente, porém tem que se atentar nesses detalhes, porque faz uma grande diferença a forma de dosar, tá? Essas 3 formas aqui, pelo menos uma você utiliza, tá? Ou se não for com essa daqui, você usa uma garrafa de 2 litros, né? Cada um faz de um jeito. Então, de acordo com a forma que entra no sistema, se for rápido, ele leva e mantém, ele vai baixando o consumo. Aqui vai tendo um pouquinho de diferença, porque é um pouco mais demorado. E esse daqui, dependendo do gotejamento, pode ficar uma noite inteira praticamente dosando. E aí, quando fica a noite inteira, eu já cheguei aqui uma vez aqui, um galãozinho desse, o meu KH estava 7.7, se não me engano. Eu deixei de um dia para o outro, né? E bem enforcado isso daqui. Eu não coloquei nem gotejador, é nó aqui, tá vendo? É nó. Eu nem coloquei gotejador, é nó. Eu apertei bem, deixei pingando de um dia para o outro. Meu KH foi para 11.3. Então quer dizer, quando eu comecei a utilizar isso aqui, eu perdi alguns torches, tá? Torch, hammer.
Então eu estou passando para vocês não terem esse tipo de surpresa. Beleza? Então tá aqui, dá uma olhadinha aqui, mostra aqui os produtos todos novamente. Se alguém tiver alguma dúvida, é só você recapitular aí no próprio vídeo, tá? Voltar a parte que é mais interessante para vocês, beleza? E é isso aí, essa é a minha dica, espero que possa estar ajudando vocês aí um pouquinho mais aí no aquarismo marinho, né? E quem puder dar uma força pra gente aí, seguindo a gente, se inscrevendo no canal, né, compartilhando com a galera, assim que possível, todo momento que eu puder estar trazendo alguma informação interessante para vocês, estamos à disposição, beleza? E é isso aí, obrigado, Cazu da Aquazê Marinho, aqui do litoral norte de São Paulo, Caraguatatuba, beleza? E é isso aí, tamo junto, é nóis, abraço a todos, valeu!